Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, aprendendo a trabalhar com Listbox, conhecendo suas propriedades e programando o botão adicionar registros ao nosso Listbox. Aula 6. Então, a gente vai estar trabalhando com um controle que é nativo do próprio Excel, que é o nosso famoso Listbox, ou seja, a nossa caixa de listagem. Então, voltando aqui ao nosso formulário, onde a gente está programando, estamos na nossa planilha para a criação do nosso formulário. Então, vamos chamar primeiramente o nosso formulário. Como é que a gente faz isso? Vamos primeiramente renomear o nosso formulário. Então, eu posso clicar em desenvolvedor, Visual Basic, ou se preferir, pressione Alt mais F11. Então, observe que o meu Userform está com o seu nome padrão ainda, Userform 1. Então, vamos renomear o mesmo. Repare aqui, Userform 1. Então, posso exibir minha janela de propriedades. E está aqui a janela de propriedades. Quando eu der um duplo clique no meu Userform 1, está aqui ele. Observe que o meu Userform 1 aparece aqui na sua propriedade Name. Ou seja, eu vou estar alterando o name de quem? Do meu formulário. Então, eu também tenho a propriedade Caption, que nada mais é do que o nome do Userform 1, que é esse nome que aparece aqui na minha barra superior. Repare, então esse daqui, o meu Userform 1, é o meu Caption que aparece. Já esse Userform 1 que aparece para mim aqui na minha propriedade Name, é o nome que eu vou estar me referenciando toda vida que eu chamar ele durante o meu código. Ou seja, quando eu alterar esse nome aqui, eu também vou chamar pelo código com o nome que eu inseri aqui. Então vamos lá, ó. Como esse daqui vai ser o meu formulário principal, então eu tenho o hábito de colocar FRM para indicar que é o meu formulário e vou botar o nome principal. Então tá aí o nome que eu dei ao nosso formulário. Então, quando eu quiser chamar o mesmo, basta eu clicar aqui no símbolo do Excel para voltar para a planilha. Eu tenho o hábito sempre de utilizar formas. Então, vou clicar em inserir. Observe. Vou aqui na opção formas. Vou escolher qualquer uma dessas formas. Posso utilizar tanto uma forma como uma imagem, como o próprio botão. Então, vou escolher essa forma aqui, ó, retângulo arredondado. Então, vou inserir ela aqui. Posso escrever sobre ela. Posso estar, obviamente, colocando editando um texto. Vou colocar aqui como formulário por enquanto, beleza? Então, vamos só aqui centralizar aqui esse texto. Então tá aqui, ó, meu formulário. Então, se eu clicar sobre ele, ó, observe que nada acontece, ó, não aparece aquela mãozinha porque não tem nada hiperlinkado e também não tem nada atribuído a ela, ó. Porém, ao clicar sobre ela com o botão direito, vou clicar aqui na opção atribuir macro, repare. Então, vou querer chamar aqui um formulário. Então, cliquei sobre o botão direito, atribuir macro. E agora sim, ó, ele me sugere algumas macros, como ele me permite criar um novo, ó. Então, ele está me sugerindo aqui, esse é o nome. Repare, esse é o nome para o meu retângulo arredondado, evento clique. E ele me sugere aqui, ó, essas duas macros que eu criei lá nos meus módulos, como ele me sugere criar um novo ou até mesmo gravar um, ó. E observe aqui, ó, macros em todas as partes de trabalhos abertos, ou seja, ao selecionar essa opção aqui, eu posso tanto selecionar as macros de outra parte de trabalho, como eu posso selecionar exatamente desta parte de trabalho. Então tá aqui, ó, observe aqui as opções que eu tenho para chamar as minhas macros. No meu caso aqui eu vou clicar em novo, pois eu vou criar uma nova macro. Então como é que eu faço aqui, ó? Simplesmente eu vou colocar o nome do meu formulário, FRM, observe que eu digito tudo minúsculo. FRM principal, sem espaçamentos. E como é que eu chamo um formulário? Basta eu colocar ponto show. Show, traduzindo, quer dizer mostrar, ou seja, eu quero mostrar o meu formulário. Então, repare, show, dá um enter. E ao sair do comando, ó, da linha, ele já deixa as minhas iniciais em maiúsculo. Como eu volto a frisar, esse é um bom hábito. Assim fica mais fácil a gente detectar. Repare aí, ó. Meu FRM principal aqui, o nome que eu dei ao meu formulário. E também está aqui o meu FRM principal onde eu programei, ó. Beleza? Então, se eu voltar lá no meu símbolo do Excel e clicar aqui em formulário, vai chamar o nosso formulário, ó. Algo muito interessante que você deve saber antes da gente entrar na parte exata do nosso trabalho desse vídeo é que quando a gente cria um formulário, a ideia é que já inicialize junto do nosso arquivo. Então, eu clico na guia Desenvolvedor, Visual Basic, e observe que eu tenho aqui na minha janela de propriedades, do meu project, na realidade, deixa eu mostrar aqui para vocês.
eu tenho aqui, ó, meu VBA Project. E aqui está o meu formulário Excel.csv, que é o nome do meu arquivo. Então, repare que eu tenho aqui, ó, um carinha que eu já selecionei, esta pasta de trabalho. Ou seja, aqui é o pulmão do nosso arquivo, ó, esta pasta de trabalho. E está aqui o nosso formulário, ó. Então, está aqui os módulos que eu inseri. Então, eu vou acessar esta pasta de trabalho. Para quê? Para colocar uma macro que, quando eu abrir o arquivo, já abra esse formulário juntamente desse arquivo. Então, como é que eu faço isso? Muito simples, ó. Vou dar um duplo clique em esta pasta de trabalho. Repare que está totalmente em branco. Vou nesta opção aqui, geral. Reparem. Observe que eu tenho o nome geral. Eu tenho o meu workbook, ou seja, o meu livro. Quem é o meu livro? O Excel. Isso mesmo. E as suas páginas são as suas sheets, as suas planilhas. Então, vou selecionar aqui, ó, o workbook. E ele me traz o seu principal evento, ó, o evento Work Open. Perdão, o workbook. E traz o seu evento Open, ou seja, vai abrir. E ele vai abrir o quê? Ele vai abrir exatamente o que você já deve estar imaginando. O meu formulário, quando eu abrir o nosso arquivo juntamente. Então, basta eu colocar aquele mesmo comando, ó, FRM principal, que é o nome do meu formulário. Repare que eu digitei aqui errado, já percebi de cara. Porém, observe, ó, quando eu colocar o ponto, é um outro sinal. Ao colocar um ponto, ele não autocompletou, alguma coisa eu digitei errado. Mas observe, ó, vou colocar show, vou dar um enter. A minha inicial aqui maiúscula ficou para o evento show, porém o nome do meu formulário não ficou maiúsculo, ó. Repara, não ficou maiúsculo, como também não tá, como está aqui o nosso formulário, ó. Então, por isso que eu sempre reforço, ó, as iniciais maiúsculas facilitam demais a nossa vida quando estamos programando, ó. Então, se eu fizer uma correção aqui, ó, apagar esse R a mais e sair da linha de comando, observe que já ficou maiúsculo e eu já consigo detectar que está tudo certinho. Então, se eu clicar nesse carinha aqui, ó, executar, ele já executa. Ou seja, eu já vi que quando eu abrir este arquivo, quando for aberto novamente este arquivo, ele já vai abrir o nosso formulário juntamente da nossa planilha. E a nossa planilha vai estar aqui por trás, ó, escondida. Então vamos lá, ó. Vamos entrar exatamente no tema do vídeo. Então, esse daqui é o nosso famoso List Box, ou seja, a nossa caixa de listagem. Ele é um controle nativo, muito bom, porém é limitado se comparado com o List View. Porém, quando trabalhamos com eles, a gente não tem dor de cabeça, porque todo o Excel vai ter esse controle nativo no Office. Então vamos lá, ó. Vou clicar sobre ele, propriedades, e vamos conhecer as suas propriedades fundamentais, ó. Então, observe aqui, ó. Aqui está o seu name, que nada mais é do que o nome do objeto. Observe que aqui o name eu já renomeei para list cadastro, ou seja, toda vida que eu chamar o meu list box lá no nosso código, eu me oriento colocando list cadastro. O VBA vai entender que é o nome do meu list box. Eu tenho aqui a propriedade backcolor, que nada mais é do que a sua cor. Essa corzinha que a gente está visualizando aqui. Observe que se eu mudar, ó, para preto, ó, ficou preto. Reparem, se eu mudar aqui para outra cor qualquer, vermelho, vai ficar vermelho. Ou seja, essa cor de fundo, ó. Então eu vou deixar branco mesmo, que é o padrão. Tem o meu border color, ou seja, essa cor de borda, ó. As minhas bordas, se eu mudar aqui, ó, minha terceira propriedade, ó, border color. Reparem, se eu mudar aqui para uma outra cor qualquer, vou colocar aqui, por exemplo, na cor vermelha. Aparentemente nada ocorreu diferente. Por quê? Ó? Porque o meu border style está como none, ou seja, eu estou sem bordas, ó. Repare, meu border style está como border style none. Porém, se eu mudar ele para single, repare que agora eu já consigo vislumbrar, ó, perdão, já consigo visualizar as minhas bordas na cor vermelha quando eu alterei meu border color. Não visualizei essa alteração, agora eu já consigo visualizar porque o meu border color e o meu border style alterei, ó. Então eu vou clicar aqui sobre ele novamente, vou trabalhar com a sua cor normal. Vou deixar aqui na corzinha preta. Posso trabalhar tanto na cor preta e posso também deixar como none. Na realidade vamos deixar como single, pois eu gosto de ver as bordas. Então eu tenho um carinha aqui, ó, column count. Esse column count quer dizer o que, ó? Contagem das colunas. Então é de fundamental importância essa propriedade dentro do nosso list box. Então o meu column count é a contagem das minhas colunas e observe aqui que ele está com o número 1. Isso quer dizer o que, ó? Que 1 ele vai trazer apenas uma coluna.
Então, quando eu quiser alterar a quantidade de colunas, é aqui que eu vou alterar. Lembrando que, por padrão, o listbox carrega 10 colunas e a sua contagem começa a partir de 0. Isso quer dizer o quê? Que quando eu atribuir a primeira coluna do listbox, eu tenho que atribuir com valor de 0. Quando eu atribuir a segunda coluna do listbox, eu tenho que atribuir a coluna de número 1. Ou seja, vou contar de 0 a 9. São 10 colunas no máximo, por padrão, e a sua contagem começa em 0. Ou seja, toda vez que eu quiser povoar essas colunas do listbox, as 10 colunas, eu coloco de 0 a 9. Observe aqui, ó, meu column reads, que nada mais é do que o cabeçalho. Observe que o meu cabeçalho por padrão está como false. Eu só vou colocar esse cabeçalho como true se eu, por exemplo, estiver carregando dados de uma planilha de forma fixa, utilizando o row source. Então, como eu vou carregar dados de forma dinâmica, não há como eu carregar o meu cabeçalho de forma dinâmica. Então, normalmente, a gente utiliza aqui uma label para fazer esse cabeçalho do listbox. Eu tenho o nosso capture. Então, observe aqui. Perdão, estava com outro objeto selecionado. Observe aqui que eu tenho o meu column reads, que é o que eu acabei de falar, que é o cabeçalho das nossas colunas. E tenho o meu column reads, que também é de fundamental importância. Ó. O column reads, como o nome próprio já sugere, colunas, width, largura, ou seja, largura das minhas colunas. E como é que eu defino a largura das nossas colunas para o listbox? Muito simples, ó. Eu coloco nessa barra lateral, eu coloco o valor da coluna que eu queira. Se eu colocar aqui 10, o VBA vai interpretar que eu quero a minha primeira coluna do listbox com a largura de 10. Se eu sair, vamos ver o que acontece. Ó. Se eu sair dessa linha de comando, observe que ele já acrescenta para mim esse PT, que ele vai decifrar que é a largura. Então, vamos lá. Ó. Se eu quiser esse listbox com duas colunas, claro, eu vou alterar aqui do column count de 1 para 2. E aqui, se eu não informar a largura da minha segunda coluna, por padrão, o listbox vai carregar com a largura padrão. Então, se eu quiser colocar uma largura, eu definir uma largura, eu coloco ponto e vírgula e eu coloco a largura que eu queira. Então, digamos que eu queira a minha segunda coluna com 20. Observe, ó, como é que ficaria. Ó. 10 PT é a minha primeira coluna e 20 a minha segunda coluna. Se eu sair lá da linha de comando, observe que já inseriu para mim esse PT. Ó. O control type text nada mais é do que um texto que quando eu colocar o cursor sobre o meu objeto, vai me aparecer um texto. O meu enable nada mais é para que eu desative o meu objeto. Se eu colocar enable, eu não vou conseguir clicar sobre ele e vou apenas visualizá-lo. O meu fonte, como o próprio nome já sugere, é a fonte. Você já sabe perfeitamente que é onde eu vou alterar a fonte, o estilo da fonte, o tamanho, o efeito e o meu script. Observe. Eu tenho o meu rate, que é a altura do nosso listbox. Tem o nosso forecolor, que é a cor da fonte para o nosso listbox. E de mais importante aqui, também, eu tenho o meu locat. Esse locat aqui é muito interessante porque a gente pode estar visualizando o nosso objeto. Não dá aquele efeito do enable, que quando a gente coloca o enable, o objeto fica meio que, como é que eu posso dizer, fica meio que morto. Quando a gente coloca esse locat, fica da mesma cor, porém fica bloqueado o objeto. Então, também tenho aqui ó, o nosso left. O que seria esse left? Left é esquerdo. A esquerda, ou seja, se eu alterar aqui de 48 ó, para 0, observe o que vai acontecer com esse listbox. Ó. Ele vai vir aqui para meu lado esquerdo. Ou seja, ele zerou com a largura, ele zerou com o início do meu formulário. Ó. Se eu colocar novamente com 48, ele vai avançar para a minha direita, ó. Beleza? Observe que eu tenho o meu list style plain. Se eu colocar aqui, ó, plain é o padrão. Quando eu colocar options, vai aparecer aquelas bolinhas, ou seja, aqueles tipo como fossem umas opções dentro do nosso listbox, como fosse um checkbox, porém arredondados. E qual é a diferença desse optbuttons para aquele checkbox? O checkbox eu posso marcar vários itens, o optbuttons apenas um. Quando a gente fizer um carregamento aqui, vai ficar mais fácil a compreensão. Então, creio eu que já expliquei as principais. O row source, eu não vou preencher os dados. Eu posso pegar o intervalo de um planilha e jogar aqui dentro. E ele vai preencher esse meu listbox de forma estática. Ou seja, vai preencher de uma forma que não
é a profissional. O meu multi-select também é super interessante. É onde eu vou poder dizer para ele, ó. Observe que ele está com o meu multi-select single, ou seja, nesse momento agora, eu só posso selecionar um item. Se eu alterar aqui, ó, observe. Se eu alterar para multi-select multi, eu vou conseguir selecionar vários itens. Se eu selecionar a última opção multi-select extender, eu posso selecionar inúmeros itens, pressionando a tecla Ctrl. Meu tab index é para definir a tabulação do nosso objeto, ó. O que seria essa tabulação? Repare, ó. Eu vou dar o tab, eu estou aqui nesse code fornecedor, onde está piscando o meu cursor. Repare, eu estou exatamente nesse primeiro objeto. Se eu der um tab, observe que eu vim para o meu segundo, tab pulou esse terceiro, ou seja, a minha tabulação está desordenada, ó. Se eu der um tab agora do terceiro, observe que eu pulei para o quinto. Se eu der um tab, observe que eu pulei já para esse outro lado. Quando na realidade o correto seria eu vim do primeiro para o segundo, terceiro, quarto, quinto. Mais para frente a gente faz a tabulação nesses objetos. Então, voltando aqui, antes da gente entrar exatamente na linha de comando, o que a gente vai estar fazendo, ó? Eu tenho aqui, ó, o meu texto aligned é left, ou seja, o alinhamento do meu texto, se eu quero à esquerda, à direita ou no centro. Observe aí as propriedades que eu tenho, as opções. Reparem, eu tenho o meu texto aligned. O alinhamento do meu texto, à esquerda é a primeira opção, center é a do meio e right é a minha direita, é a minha última opção, ó. Então eu posso definir aqui a posição do nosso texto. O ruim aqui é que eu vou definir, diferente do list view, se eu definir aqui, eu vou definir para todas as colunas. Então todas as colunas vão seguir a posição que eu defini aqui. Já no list view, a gente consegue definir de forma individual. Então, tá aqui a nossa última opção. Temos duas últimas propriedades aqui também importantes. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que seria o meu visible, ou seja, a minha visibilidade do meu objeto. Se eu colocar true, eu vou visualizar. Se eu colocar como false, eu não vou visualizar o mesmo. E tem o nosso reach, que é a última opção aqui. Reparem. Então esse reach nada mais é do que a largura do nosso list box. Então observe que ele está com a largura de 713,25. Então creio eu que eu explanei aqui as principais e o que a gente vai estar trabalhando. Não mencionei a teste, porque normalmente o texto que eu vou colocar não vai ser manual. Então eu não vou colocar um texto no nosso list box. Vou carregar textos dinâmicos. Então, vamos lá. Vamos entrar exatamente na codificação agora para trabalhar com esse list box. Então, esse é o meu, observe, o meu btn underline incluir. Vamos estar programando o mesmo, ó, o meu btn underline incluir. Então, como é que eu programo esse list box aqui, ó? Observe que eu tenho os meus objetos, ó, o txt code fornecedor, o txt nome underline fornecedor, o txt, nesse momento aqui, o txt sep eu ainda não renomeei. Vamos colocar aqui, ó, txt underline sep. Esse aqui é o txt endereço fornecedor. Deixa eu colocar aqui sep underline fornecedor para deixar um padrão. E por aí vai, ó. Bairro, o endereço, a cidade, o estado, tudo ligado ao meu fornecedor. E tá aqui o meu txt id. Então, eu quero puxar informações desses objetos para dentro desse list box. Como é que eu faço? Vamos lá, ó. Vou clicar aqui no botão incluir. Vou fechar aqui a minha janela das propriedades. E vou dar um espaçamento aqui para que a gente foque apenas nessa linha de comando, ó, nessa estrutura. Então eu tenho o meu private sub, ou seja, como o próprio nome já sugere, ele está privado a essa sub. O que eu fizer aqui só vai funcionar dentro dessa sub. Então vamos lá, ó. Vou criar uma variável, vou colocar din. O din eu coloco sempre para dizer para o VBA, eu estou declarando uma variável. Dou o nome que eu bem entender, respeitando as regras do VBA, não colocando, obviamente, espaçamentos, não colocando caracteres especiais, acentuações. Então, vou chamar de um nome bem intuitivo, ó, linha, pois eu vou estar utilizando para incrementar as linhas dentro desse list box. Então, linha, list box, as integer, ou seja, eu vou declarar do tipo inteira. Vou declarar do tipo número inteiro. Então, o que eu vou estar fazendo agora, ó? Eu vou estar trabalhando com a estrutura with, que quer dizer com. Com quem? Quando eu coloco with,
ele vai me auxiliar e vai fazer com que eu digite o mínimo possível. Então observe, ó, vou colocar o meu mi também para me auxiliar, ponto, como é o nome do meu listbox, list cadastro. Então quando eu der um enter e tudo que eu colocar agora, observe, vou colocar um ponto e graças ao meu it, a minha estrutura it, que é o com, ao fazer isso eu já consigo pegar todas as propriedades do meu listbox. Ou seja, ó, ao colocar um simples ponto, eu tenho acesso a tudo que pertence ao meu listbox. E qual é a propriedade que eu quero? Bom, eu quero adicionar itens. Então, eu seleciono a propriedade add item. Ou seja, eu vou estar adicionando quem? Itens. Porém, como eu vou estar incrementando esse listbox, então, antes de eu fazer qualquer coisa, primeiramente eu vou fazer uma varredura para verificar quantas linhas tem dentro desse listbox para que eu possa estar adicionando mais linhas dentro dele com dados. Então, como é que eu faço isso? Antes de eu adicionar qualquer coisa, repare, ó, vou tirar daqui e vamos lá, ó. Vou colocar uma estrutura for, que quer dizer para o quê? Para a minha variável linha listbox, observe, a minha variável linha listbox vai partir de zero. Por que de zero? Porque a contagem das linhas do meu listbox, assim como as suas colunas, começa em zero. Ou seja, a primeira linha do listbox tem o valor de zero. A segunda linha tem o valor de 1 e por aí vai. Então, vai partir de zero a minha linha listbox e vai até o que? Esse to quer dizer vai até. Vai até o que? Vai até o meu ponto list count. Ou seja, esse ponto faz parte do meu list cadastro, que é o nosso listbox. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com as propriedades de quem? Do nosso listbox. Então, list count, ou seja, estou fazendo a contagem dos itens listados do nosso listbox e vou subtrair 1. Por que vou subtrair 1? Primeiramente, se eu não subtrair, vai dar um erro. Segundo, que eu tenho que subtrair porque a contagem não começa em 0, a contagem começa em 1. Porém, quando eu chegar no final da contagem, como a quantidade que eu vou visualizar começa a partir de 0 e a sua contagem começa a partir de 1, vai obviamente faltar uma linha para ele encontrar. Então, por isso eu subtraio nessa contagem. Vai ficar mais claro quando ele estiver executando. E vou colocar um nosso next para fechar a nossa estrutura for. Então, esse next aqui pertence a esse for. E por padrão de praxe, o interessante é que eu coloque também, ó, linha listbox para dizer para ele que eu estou fechando quem? A minha linha listbox. Observe que ela não ficou maiúscula. Então, vou colocar o S aqui que faltou. E agora sim. Não sou obrigado a informar o nome da minha variável no final do meu next. Porém, imagine que eu tivesse vários next. Eu posso ter vários. Então, fica mais fácil eu saber a quem pertence. Então, agora sim, ó. Agora sim, eu venho com o meu ponto add item. Ou seja, eu vou estar adicionando itens a quem? Ao meu listbox. Então, eu vou estar adicionando o quê? Ponto list, ou seja, eu vou estar listando o quê? Eu vou estar listando a minha linha listbox, pois eu não sei quantas linhas eu vou ter dentro. Então, por isso que eu estou utilizando uma variável. Linha listbox, que vai partir de zero, lembre-se disso. Vai partir de zero, porém a coluna eu sei qual é a coluna que eu quero. Então, qual é a coluna que eu quero? Eu vou trabalhar com 10 colunas, no máximo. Então, a minha primeira coluna é a coluna 0. Então, eu estou dizendo que, para esse listbox, na minha linha, que eu não sei qual é, pois ela é dinâmica, porém, eu sei que na coluna 1, que é a minha primeira coluna do listbox, que tem um valor de 0, eu quero colocar um valor lá. Então, eu fecho o meu parênteses. E o que eu colocar agora, após o meu sinal de igualdade, eu vou estar atribuindo essa linha e a esta coluna. Então, o que é que eu vou estar atribuindo a esta linha e a esta coluna? Bom, eu quero que a minha primeira coluna seja a coluna que eu vou estar utilizando como parâmetro, como critério para eu estar editando os registros dentro desse listbox. Então, nada mais é do que o interessante é que eu utilize a própria contagem das linhas do listbox para colocar um D auto-incrementável dentro dele mesmo. E o como seria isso? Ó? Ponto list count, simplesmente isso, ó, ponto list count, ou seja, eu vou contar os registros dentro desse listbox e vai salvar essa informação na minha primeira coluna do listbox. Simples assim. Então, como eu disse para vocês, eu vou ter 10 colunas dentro desse listbox, no máximo. Então, se você entendeu isso daqui, ó, eu vou fazer só a segunda linha e a terceira a gente já copia, ó. Ponto list, novamente, vou estar listando agora na mesma linha, observe, ó, linha listbox. Isso daqui é na mesma linha, porém, na minha segunda coluna. A minha segunda coluna é a coluna de número 1.
E o que eu vou estar listando nela? Bom, posso estar listando nela o que eu quiser. Vamos aqui listar nela, por exemplo, ó, vou colocar o meu mi.txt. Cadê o meu code fornecedor? Ponto texto, ou seja, o texto que estiver lá no meu campo txt code fornecedor, eu vou estar listando na minha segunda coluna do listbox, na mesma linha da minha primeira linha aqui do comando, ó. Então, se você entender isso daqui, observe, ó, o que eu mudei aqui, ó, apenas o número da coluna. A linha listbox é a mesma, e o que eu vou mudar aqui do lado, obviamente, é o que eu vou estar atribuindo nessas colunas. Então, basta eu copiar essa linha de comando, dou Ctrl+C, Ctrl+V, vou mudar aqui de 1 para 2, pois agora eu quero atribuir a minha terceira coluna, que tem o valor de 2, e vou mudar o nome do meu objeto, ó, de txt code fornecedor, eu posso vir aqui, colocar meu mi.txt, nome fornecedor. No caso aqui eu informei o número, deixa eu colocar aqui, nome fornecedor. Aqui abaixo, agora sim, vou colocar o N, vou colocar a minha quarta coluna, que tem o valor de 3, e agora sim eu posso, se eu quiser, colocar o N para informar o número do fornecedor na minha quarta coluna. Porém, tem outras colunas que vêm antes. Então, vamos colocar aqui, primeiramente, o endereço. Observe, sem cedilha. Na minha próxima coluna, vou colocar aqui, por exemplo, agora sim, vou colocar o número. Na minha próxima coluna, vou informar o meu bairro. Observe. Na minha próxima coluna, vou informar o quê? Por exemplo, vou formar a minha cidade. Na próxima, vou informar o quê? O meu estado. Não sei quais colunas aí a gente ainda tem. Deixa eu verificar quantas eu já inseri. Essa daqui é a quarta, quinta, sexta, sétima. Ou seja, vai inserir 8 colunas, já que essa contagem começa em 0. Ó. Vamos inserir apenas mais... Vamos ver aqui, mais 2 colunas apenas por questões didáticas. Vamos fazer da seguinte forma. Ó. Vou copiar até aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu quisesse adicionar, por exemplo, o mês e o ano separados, como é que eu faria? Eu utilizaria um format para fazer uma formatação. Coloco no para retornar a minha data e hora atual do sistema. Se eu não fizer uma máscara, vai retornar tanto a data e hora. Porém, eu quero apenas um mês numa linha e um ano na outra. Então, eu coloco uma vírgula e coloco uma máscara para retornar apenas um mês. Eu posso botar um mês abreviado, 2 M's, como eu posso botar um mês com as suas primeiras iniciais, como eu posso botar o nome do mês completo, colocando os 4 M's. Ó. E fecho o meu parênteses. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o ano. Ó. Vou alterar aqui para 9. E vou colocar um format novamente. Botar o meu no para trazer a data atual do sistema, data e hora do sistema, porém eu quero apenas a máscara para ano. Diferente da fórmula que a gente coloca um A para o ano, aqui no VBA a gente coloca Y para identificar o ano. E claro, eu vou colocar um end, o it, para fechar nossa estrutura with. Então está pronta a nossa estrutura. Ó. Vamos testar? Se eu executar agora, vamos ver o que acontece. Ó. Vou informar um código fornecedor, por enquanto vou fazer aqui manual. Nome do fornecedor, vou estar qualquer coisa só para a gente poder ilustrar. Repare, ó. Vou estar qualquer coisa só para poder ilustrar. Vou clicar no incluir. Repare que incluiu apenas uma coluna. Bom, eu programei 10 colunas. Por que retornou apenas uma? Muito importante você observar isso. Ó. Se eu vim no meu list box, propriedades, repare aqui, ó, column count. Eu defini apenas 2 colunas. E defini uma com largura de 10 e outra com 20. Então, muito possivelmente, ele adicionou 2 colunas, porém, pela largura, não ficou visível as 2. Então, vamos lá, ó. Vamos alterar aqui de 2 para 10 e vamos deixar por enquanto sem largura definida. Vamos deixar que ele mesmo carregue com a sua largura padrão. E vamos observar se vai carregar dessa vez as 10 colunas. Então vou novamente preencher com informações quaisquer, só para poder ilustrar. Vou clicar no incluir e observe que incluiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Ó. Observe aqui o mês com o nome completo e o ano aqui, ó, nas 2 últimas colunas. Na coluna onde eu defini o valor 8 e o valor 9. Ó. E esse 1 aqui nada mais é do que a contagem de linhas. Ele contou as linhas do listbox, está com a contagem de 0, então adicionou o próximo item, que seria o item 1. Ó.
Se eu incluir novamente, como ele não limpou os campos, ó, vou alterar só essa informação para ficar mais claro. Vou clicar no incluir, ó, incluiu o 2, ó, 3, 4 e por aí vai. Ou seja, ele conta a quantidade de linhas que antecede para depois adicionar a próxima, ó. Repare, ó. Então, como eu não estou limpando os campos, eu consigo aproveitar a mesma informação anterior, ó. Conforme eu vou adicionando, ele vai, obviamente, ó, colocando uma barra de rolagem para o lado e para cima, ó. Claro que o ideal é que a gente limpe essas informações. Então, no próximo vídeo, a gente continua conhecendo mais sobre o Listbox. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Valeu!